Oi, pessoal, boa tarde. Então, hoje eu vim compartilhar com vocês o passo a passo da nossa bolsinha Melissa, tá? Eu produzi com vocês no vídeo anterior o square aqui da nossa florzinha girassol. Então, se você quer fazer a sua bolsinha Melissa, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer a sua florzinha e voltar aqui no nosso vídeo para estar fazendo a sua bolsinha também. Tá? Então, para essa bolsinha, eu usei 2 square, tá? Da flor girassol, que eu coloquei aqui na frente e na parte de trás da nossa bolsinha. Mas você pode optar também em colocar, né, só o quadradinho todo da mesma cor aqui atrás, tá? Então, eu quis colocar a minha com duas pra ficar, assim, bem bonitinha, né? E aí, eu fiz o detalhe aqui, ó, na parte de cima, tá? Com ponto baixo. E coloquei um detalhe aqui, laranja, né? Da nossa flor aqui. Mas você pode optar também por fazer ele todo no barbante cru, tá? Eu coloquei a minha alcinha aqui, ó, com o mosquetão, tá? Que a gente pode estar tirando e colocando pra lavar, né, e tirar e colocar novamente, tá? Então, eu coloquei aqui dos dois lados, tá? Pra fazer a alcinha, mas você pode também fazer direto aqui na sua bolsa. Coloquei aqui também, ó, o fecho de bolsa, né, o fecho de imã, tá? Aquele que dá pra gente costurar, ó. Você pode colocar o zíper também, tá? E eu já coloquei aqui na minha bolsinha o forro, tá? Então, eu já fiz o forro aqui pra minha bolsinha. E se vocês quiserem também aprender tá colocando o forro, já deixa nos comentários pra mim, que eu volto no próximo vídeo mostrando pra vocês como foi que eu coloquei o forro aqui na nossa bolsinha Melissa, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês, então, o que a gente vai precisar pra fazer a nossa bolsinha, tá? Então, 2 flores, tá? 2 square, né, de flor girassol, mosquetão, tá? Se vocês quiserem fazer a alça aqui como eu fiz na minha bolsinha, tá? Senão, você pode fazer direto ali mesmo na bolsa. E aqui eu vou estar usando também, ó, um fecho de imã, tá? Fecho de bolsa, né, de imã, tá? Ele vem, ó, com 2 partezinhas assim, tá? Pra tá fechando aqui a nossa bolsa, tá bom? Então, são esses materiais que a gente vai usar. E eu vou fazer ela aqui, ó, todo no barbante cru. E o detalhe, eu vou colocar no laranja, tá? Mas aí, você pode adaptar aí a cor da sua preferência também, tá bom? E aí, a parte do forro, se vocês quiserem, eu volto pra explicar e mostrar pra vocês como que eu fiz no próximo vídeo, tá? É só vocês deixarem no comentário pra mim que eu volto pra mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Então, pessoal, ó, já com o nosso square aqui prontinho, tá? A gente vai iniciar aqui um lado da nossa bolsa, tá? Então, eu tô usando o barbante 6 e a agulha 3,5, tá? Eu vou iniciar aqui, ó, fazendo o nozinho aqui na agulha, deixo preso aqui. Vou dar laçada na agulha. Esse fio, ó, que fica solto, eu seguro ele aqui atrás, ó, da peça, tá? Com o dedo. E eu vou iniciar aqui a minha peça fazendo um ponto alto aqui no cantinho, tá? Então, já dei laçada, vou vir aqui e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Laçada, volto aqui e faço um ponto alto. Novamente, um ponto alto. Deixa eu puxar o fio pra cá. Um ponto alto aqui novamente, tá? Esse fio que eu tava segurando, ó, eu já posso deixar ele soltinho aqui. 2 correntinhas de separação laçada, venho aqui no mesmo cantinho e vou repetir aqui dentro, novamente, 3 pontinhos altos, tá? Então, pra gente fazer o nosso cantinho. Então, aqui, ó, o nosso cantinho tem 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, tá? Agora, sem correntinha nenhuma, tá? Eu vou entrar direto aqui no espaço e vou fazer aqui um bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3 pontos altos.
ficando assim. Laçada, venho pro próximo espaço e vou repetir aqui 3 pontos altos, sem correntinha nenhuma, tá? Aí, você vai olhar também o seu trabalho, tá? Se precisar, você ver que o seu trabalho tá ficando repuxado, você pode colocar uma correntinha aqui de separação, tá? No meu caso aqui, não precisa. Então, aqui, novamente, ó, já venho no próximo espaço e vou repetir aqui 3 pontos altos. Ó. Laçada, venho no próximo espaço e vou repetir aqui 3 pontos altos novamente. 2, 3 pontos altos. Cheguei novamente aqui no cantinho, tá? Do nosso quadradinho. Vou dar laçada sem correntinha, venho no cantinho, vou repetir aqui 3 pontos altos. 2 correntinhas, laçada, volto no mesmo cantinho e vou repetir aqui 3 pontos altos novamente. E assim, a gente já vai fazer aqui o nosso segundo cantinho. Vai ficar assim, ó, tá? O nosso trabalho. Então, você coloca sobre a mesa, vê se ele ficar repuxando, levantando, você coloca a correntinha se for necessário, tá? Então, a gente vai caminhar, ó, por toda a volta fazendo assim, tá? Então, sem correntinha nenhuma, eu já venho pro espacinho e vou repetir aqui 3 pontinhos altos, ó. Laçada, venho pro espaço, 3 pontos altos, ó. Sem correntinha nenhuma. Ó, laçada, venho pro próximo espaço, vou repetir 3 pontos altos. Então, a gente vai caminhar assim por toda a volta do nosso trabalho, até chegar, né, ali onde a gente iniciou e deixou o nosso fio ali pra tá fazendo o arremate, né? Então, ó, a mesma coisa que eu fiz nessa lateral, eu tô fazendo nessa, tá? Então, cheguei aqui no próximo cantinho, vou repetir aqui, ó, 3 pontos altos, opa, 3 pontos altos, 2, 3, 2 correntinhas e novamente 3 pontos altos, tá? Então, pessoal, eu vou terminar aqui de fazer toda a minha volta e na hora que eu chegar ali para poder a gente ir para a próxima carreira, eu já volto para mostrar para vocês, tá? Que vai ser a mesma coisa que eu fiz aqui e aqui, eu vou fazer desse lado e desse lado, tá? Igualzinho. Então, pessoal, ó, terminei toda a carreira, tá? Cheguei aqui, ó, vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, em cima do ponto alto e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Essa cordinha aqui, ó, do início vai ficar aqui pra depois a gente fazer o arremate, tá? Então, agora aqui eu vou caminhar sobre os pontos da frente com ponto baixíssimo, até chegar ali no meio do leque, tá? Cheguei aqui, então, ó, no meio do leque, vou subir aqui as 3 correntinhas. Vou dar laçada e aqui dentro eu vou repetir a mesma quantidade de ponto para poder fazer o nosso cantinho, tá? Então, ó, 3 pontos altos, 2 correntinhas, laçada e novamente no mesmo espaço, 3 pontinhos altos aqui, tá? E assim a gente já vai fechar aqui, ó, mais o nosso primeiro cantinho, né, nessa segunda carreira, tá? Ele vai ficar assim, ó. Aqui pro meu trabalho, tá? Eu fiz as carreiras sempre sem a correntinha, tá? Ó, já dou laçada, venho direto pro espaço e vou fazer aqui 3 pontinhos altos. Mas, se o seu trabalho precisar, né, colocar uma correntinha, você pode colocar, tá? Uma correntinha que não vai mudar em nada aqui o nosso trabalho, tá? Ele vai, talvez, abrir um pouquinho o trabalho, tá? Mas, pro meu ponto aqui, pra minha tensão de ponto,
não precisou colocar uma correntinha, tá? Ele fica assim certinho, tá? Então, a gente vai fazer essa carreira todinha da mesma forma que nós fizemos a carreira de base. Aonde eu tenho o intervalo, eu vou continuar fazendo bloquinho de 3 pontos altos, sem a correntinha de separação, tá? E aonde eu tenho o cantinho, eu vou fazer o cantinho da mesma forma, tá? Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, que vai ser toda essa volta da mesma forma, ó. Cantinho, cantinho e os bloquinhos de 3 pontos altos, tá? Então, na próxima carreira, eu vou fazer cantinho dentro do cantinho e aonde eu tenho o espacinho, eu vou fazer o bloquinho. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a minha bolsa, ó, que aí vocês vão entender aqui o que eu tô falando, ó, tá? Então, eu fiz uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras, tá? Pra minha bolsa. Sempre sem a correntinha, tá? Mas você pode ajustar aí pro seu ponto, tá bom? Então, pessoal, nessa bolsa aqui, como eu mostrei pra vocês, eu fiz apenas 3 carreiras. Mas você vai poder fazer aí o tamanho que você quiser pra sua bolsa, tá? Então, se você quer uma bolsa maior, né, você vai fazer mais quantidade de carreiras, tá? No quadrado aqui da nossa bolsa. E depois, se você quiser altura, você vai fazer a parte de cima aqui da bolsa, tá bom? Então, agora a gente tá fazendo um pouco da altura e um pouco da, aliás, a largura, né? A lateral aqui da nossa bolsa, tá bom? Então, se você estiver fazendo para carregar o seu celular, de repente, então você coloca, faz o quadrado e coloca o seu celular para ver se vai atingir o tamanho que você quer para sua peça, tá bom? Então, esse aqui, como foi a primeira que eu fiz com 3 carreiras e depois já iniciei aqui fazendo o acabamento, tá? Porém, essa outra bolsa aqui, eu vou fazer ela com uma carreira a mais, tá? Então, aqui eu tenho 3, aqui eu tô fazendo com 4 carreiras. Eu vou terminar todas as carreiras aqui, tá? E assim que eu finalizar a 4ª carreira, eu já volto pra mostrar pra vocês. Então, se você fez as suas 4 carreiras ou 3, você vê aí o tamanho, né? Vê se você gosta do tamanho. Se você quiser, tá? Aumentando a sua bolsa, você já aumenta ela aí de uma vez pra gente iniciar a parte do acabamento da nossa bolsa, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, terminar a 2ª, fazer a 3ª e a 4ª carreira e volto pra gente dar sequência aqui da nossa bolsa, tá? Lembrando que você pode fazer a quantidade de carreira que você quiser, tá? 4, 5, a quantidade que você quiser. Então, pessoal, ó, finalizei aqui um quadradinho já, tá? Ó, fiz 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Todos, ó, sem a correntinha, tá? E vocês podem notar que ele fica bem certinho a mesa. Se o seu trabalho tá ficando levantando assim, tá? As bordas, você precisa colocar uma correntinha aí no seu trabalho, tá? Mas testa aí no seu ponto. Faz uma carreira, né? Todinha sem a correntinha, pra ver como fica. Se ficou repuxando, você coloca uma correntinha, senão você mantém ele assim, tá? Ficando retinho assim é o que a gente precisa, tá? Então, ó, eu já tenho uma parte aqui da minha bolsa pronta com as 4 carreiras, tá? Já peguei, ó, a minha 2ª flor e já estou iniciando aqui também a minha o meu 2º quadradinho, tá? Que é a parte da frente e a parte de trás da nossa bolsa. Então, uma observação é: se esse primeiro quadrado eu fiz ele todo sem correntinha, no 2º eu também tenho que fazer ele todo sem correntinha. Se eu coloquei correntinha aqui, eu tenho que fazer correntinha aqui também, tá? Porque vocês verão na parte da união e do acabamento da nossa bolsa que a gente precisa da mesma quantidade de ponto nos 2 quadrados, tá bom? Para ela fechar bem certinha, porque se aqui você fizer com correntinha e aqui sem correntinha, o final da nossa bolsa não vai ser tão certinho igual a gente quer, tá bom? Então, eu vou terminar de fazer o meu 2º quadradinho e volto pra gente continuar aqui a nossa bolsa Melissa com a flor girassol.
Então, pessoal, finalizei aqui, tá? O meu segundo quadradinho, eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras. Nesse aqui também, ó, 1, 2, 3, 4 carreiras, tá? Então, se você quiser uma bolsa maior, só você fazer mais quantidade de carreiras aqui. Então, eu vou colocar o meu quadradinho aqui, virado pra mim, tá? Ao lado avesso, virado pra mim. E o que eu estou com o fio preso nele ainda, virado pra cima. Então, vai ficar avesso com avesso, tá? Já deixa arrematado as pontas, tá? Desse primeiro quadrado e do início aqui também dessa carreira, pra facilitar aí na hora que você fechar aqui sua bolsa, né? Vai ficar mais fácil você arrematar os fios antes do que arrematar depois, tá bom? Então, aqui, ó, fechei, né? Aqui a minha carreira. Então, eu vou caminhar pelo ponto da frente aqui, até chegar ali dentro do leque, tá? Cheguei aqui dentro do leque, fiz um ponto baixíssimo. Agora, eu vou unir aqui, ó, as duas partes, tá? Ó. Então, eu vou passar minha agulha aqui, ó, eu passo pelos dois quadrinhos, tá? Vou fazer aqui um ponto baixo, ó. Então, eu já prendi aqui um quadrinho no outro. Agora, aqui, a gente vai caminhar sobre os pontos altos, tá? Então, eu venho, ó, aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixo, tá? Eu tenho que pegar as duas laçadinhas, ó, do primeiro quadrinho e duas laçadinhas do segundo quadrinho, tá? Puxo aqui e faço um ponto baixo. Então, aproximei um pouquinho mais a imagem aqui, ó. Então, a gente vai fazer sempre assim, tá? Ó, eu pego as duas alcinhas do quadrinho de cá e do quadrinho de lá, ó, passo a minha agulha, puxo o fio aqui e faço um ponto baixo. Venho, ó, no próximo ponto e vou fazer ponto baixo aqui por toda a nossa volta, tá? Ó, sem apertar muito o nosso ponto baixo, tá? Então, você fazendo assim, você vai ter sempre o pontinho da frente e o de trás, tá? Bem certinho, ó, um com o outro. Você tem que olhar se pegou os dois quadrinhos, tá? Pra que a nossa bolsa fique bem fechadinha, tá? Ó, e aí, ele vai ficar com esse acabamento assim, ó. E aqui tá sendo a união da nossa bolsa. E a gente vai passar por todos os pontos aqui, até chegar ali na nossa curvinha embaixo, tá? No leque da nossa bolsa. Pra gente fazer juntinho aqui também e eu mostrar pra vocês como que a gente faz a curvinha ali da nossa bolsa, tá? Então, já que a gente tem a mesma contagem de ponto na nossa bolsa, vai sempre conciliar certinho o ponto da frente com o ponto de trás, tá? Ó, tá vendo que vai com facilidade, né, ó, nos dois da frente e os dois de trás, tá? Ó, deixa eu tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês. Ó, então, eu pego, ó, nos dois dessa carreira e nos dois da carreira de trás, ó. Puxo o meu fio aqui, ó, e faço o ponto baixo, sem apertar. Passo, ó, nos dois da frente e os dois de trás. Puxo, faço ponto baixo, tá? A gente não precisa apertar o ponto baixo pra não ficar aqui deformando a nossa bolsa, tá? Então, eu vou fazer ponto baixo assim até chegar aqui no nosso leque e assim que eu chegar aqui eu volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Então, pessoal, percorri aqui toda a lateral da bolsa, tá? E aí, tem que bater bem certinho a quantidade de ponto, tá? Pra pegar a frente e atrás, ó, e não ficar sobrando aqui ponto ou faltando ponto pra não ficar com buraco, tá? Então, agora, cheguei aqui, ó, dentro do ponto baixo, dentro do ponto baixo não, dentro aqui do cantinho, ó, da nossa bolsa. E aí, aqui eu vou fazer, nessa curvinha aqui da bolsa, 3 pontos baixos aqui dentro, tá? Ó, a gente tem duas correntinhas aqui, mas eu faço 3 pontos para que ele fique um arredondado mais certinho, tá? E aí, eu já volto aqui, ó, pegando nos pontos da mesma forma, no de trás e no da frente.
tá, ó? Então, tem que ser sempre bem certinho, pra não dar diferença aqui no fechamento da nossa bolsa, tá? Ó, é sempre na frente e atrás aqui a pontuação bem certinho, ó. Então, se você fez sem correntinha ou com correntinha, você vai acompanhar os pontos aí, tá? Fazendo o ponto baixo. Se você fez correntinha, você tem que fazer onde tem a correntinha também, tá? No ponto alto e na correntinha. No meu caso aqui, é só no ponto alto. Então, pessoal, ó, eu vou percorrer assim toda a minha volta, tá? Ó, já fiz uma lateral toda e um cantinho. Então, agora eu vou fazer toda esse fundo aqui, né, da nossa bolsa, com ponto baixo. Chegar aqui no outro cantinho, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro, igualzinho eu fiz do lado de cá. Vou subir aqui fazendo ponto baixo até chegar aqui novamente, tá? Na hora que eu chegar aqui, eu já volto pra gente dar sequência aqui na nossa bolsa e o vídeo não ficar muito longo, tá bom?